Olá, professores, tudo bem? Aqui é a professora Maeli. Hoje vamos dar uma olhada no conceito de encaminhamentos metodológicos e como isso funciona para o município de Campina Grande do Sul. Então, eu separei aqui, em primeiro lugar, o site lá de Campina Grande, até para a gente ver, né, como que eles organizam esse encaminhamento metodológico, com base no quê? Como que organiza aí toda a questão dos encaminhamentos que são dados na escola, tá? Não encontrei um currículo específico de Campina Grande e encontrei essa informação aqui que eu quero compartilhar com vocês. Então, a Secretaria Municipal de Educação, né, de Campina Grande, tem como funções planejar e coordenar a política municipal de educação de acordo com as diretrizes e parâmetros estabelecidos na legislação estadual e federal. Então, o que ela está dizendo aqui? Que eles seguem as diretrizes e orientações do Estado do Paraná e do MEC, né, da federal do país, zelando pelo cumprimento de metas, além de elaborar relatórios de desempenho, promovendo a democratização da gestão escolar. Também zelar pelo aperfeiçoamento do sistema educacional, propondo e executando convênios de interesse do município. Muito bem, então essa informação que eles seguem, o documento, as orientações do Estado e do MEC são muito importantes para o nosso concurso, tá? Porque tudo que a gente vai buscar para entender o que é um encaminhamento metodológico, a gente vai buscar de acordo com as orientações estaduais e nacionais, tá? Aí, no governo do Estado do Paraná, no site do Estado, tem um documento disponibilizado lá, que traz, né, um conceito sobre encaminhamento metodológico. Então, eu gostaria que agora vocês pegassem aí um papel e caneta, né, para anotar, tá? Então, é um documento que está falando sobre formação de professores, né, sobre organização do ano letivo e tudo mais. E aqui vai dizer assim, em primeiro lugar, tá? Princípios que fundamentam a orientação e orientam a relação professor-aluno e conhecimento. Por quê? O que é um encaminhamento metodológico? É como que eu vou encaminhar o método de trabalho, né, o método didático, a forma com que eu vou encaminhar todo o meu trabalho com os estudantes, a forma com que eu vou me relacionar com os estudantes e com o conhecimento. Para quê? Para que esses estudantes aprendam. Então, toda escola, ela funciona com base num encaminhamento didático metodológico, tá? Então, em primeiro lugar, qual é esse fundamento, né? Toda a educação, né, vai se dar, em primeiro lugar, por meio da problematização. O que é isso? Mobilização, um desejo de enfrentar a conquista do conhecimento, sintonia na valorização do conhecimento, busca de sentido dos conhecimentos, de modo que estes contribuam para a formação desejada dos estudantes, construção do estudante no processo de ensino-aprendizagem, planejamento, previsão de quais caminhos serão trilhados e imprevisibilidade, contornar novas possibilidades que eventualmente surgem. Então, o trabalho em sala de aula vai partir desses princípios, né? A gente problematiza. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático que eu trabalhei hoje aqui com os estudantes do terceiro ano. Em ciências, a gente vai começar aí um conteúdo novo sobre a relação da Terra com o universo. E aí eu cheguei, escrevi no quadro a palavra universo e coloquei a pergunta: o que sabemos sobre o universo? E eles começaram a falar um monte de coisa. E o que vocês querem, as perguntas que vocês têm, que vocês gostariam de descobrir sobre o universo? E aí, a partir dessas duas perguntas, né, aí eu entreguei um papel para que eles anotassem o que eles já sabem e o que eles querem saber. Então, a partir dessa problematização, né, eu vou organizar todo o meu planejamento, né, com base no livro didático, nas pesquisas e principalmente nas perguntas das crianças, né? Claro que a gente vai cumprir o que está lá no currículo, mas você ouvir o que a criança já sabe, proporcionar esse diálogo, né? Ter esse ponto de partida é fundamental, tá? Então, vamos seguir aqui. Assim,
Entende-se assim que os encaminhamentos didático-metodológicos das diversas disciplinas do currículo escolar, com base no trabalho pedagógico fundado na leitura e na problematização, podem ampliar e aprofundar os conhecimentos específicos das disciplinas curriculares, além de proporcionar o diálogo interdisciplinar. Desse modo, a leitura e problematização promovem a atitude investigativa e propiciam os subsídios fundamentais para a interpretação do mundo cotidiano, não apenas em sua imediaticidade, mas, sobretudo, nas relações mais complexas. E isto é essencial para a construção da criticidade e da autonomia intelectual dos estudantes. Então, a gente já tem aqui uma dica importante, né, que no governo aqui do estado do Paraná, a orientação é que esse encaminhamento metodológico se dê por meio aí da problematização e da leitura de mundo, leitura de documentos, né, uma leitura crítica para que eles desenvolvam aí, né, essa autonomia intelectual, tá? E aí, para completar os nossos estudos, eu trago aqui um artigo, tá, do SAI Digital. Eu uso bastante esse site, né? Eu acho que ele tem aí algumas informações bem interessantes. E aí ele vai nos orientar, né? Como fazer um encaminhamento metodológico. Então, vamos lá. De acordo com o Diretório Central dos Estudantes, o encaminhamento metodológico deve apresentar uma abordagem problematizadora, que foi o que a gente acabou de ver ali no documento do Estado, contextualizada e interdisciplinar. Também trazia essa ideia, né, do diálogo interdisciplinar, com sugestões de atividades, referências, propostas de avaliação e outros elementos. Ela auxilia a construção do plano de aula e facilita o trabalho do professor, tá? Desse modo, com o encaminhamento metodológico, os alunos também podem entrar em contato prévio com os conceitos e depois acompanhar as aulas, tirar as dúvidas, o que facilita o processo de ensino-aprendizagem. Por exemplo, o encaminhamento metodológico para a modalidade sala de aula invertida seria utilizar o conhecimento prévio do aluno sobre determinado objeto de estudo. Com isso, primeiro o aluno internaliza os conceitos essenciais antes da aula e depois, com a orientação do professor, discute os conhecimentos adquiridos e tira as possíveis dúvidas. Alguns critérios para a elaboração de um encaminhamento metodológico. Então, como que eu vou organizar o encaminhamento metodológico, né? Em primeiro lugar, ter bem definido o objetivo a ser alcançado ao trabalhar determinado objeto do conhecimento. Antes de preparar as aulas, o professor deve saber quem e como são os alunos com os quais irá trabalhar, ter conhecimento de outros elementos que interferem diretamente em sala de aula, como a indisciplina, afetividades, relações interpessoais, utilizar uma metodologia que tenha como pressuposto a concepção de aluno que a escola pretende formar. Então, isso tem que estar dialogando lá com o PPP da escola, né, que a gente já estudou em outras aulas, né, o projeto político-pedagógico, e utilizar metodologias diferenciadas, pois a classe é heterogênea e nem todos aprendem da mesma maneira. Depois, quem quiser ainda aprofundar mais os estudos, esse texto está disponível na sala de aula do nosso grupo de estudos. Aqui tem alguns exemplos, né, das áreas do conhecimento, de encaminhamentos metodológicos, então ciências, artes, educação física, geografia. Então, aqui tem alguns exemplos que vocês podem estar utilizando para aprofundar um pouquinho mais sobre esse conteúdo, certo? Então, encerramos aqui conteúdo sobre encaminhamentos metodológicos, dúvidas, perguntas, questionamentos, sala de aula ou no nosso grupo de WhatsApp, e até a próxima aula.